Um dia destes nós vamos gravar um vídeo de condomínios em Portugal e uns condomínios no Brasil. Eu estava a olhar ali para o lado, estou a ver ali uma cerca elétrica, olha ali. Câmaras e cercas elétricas, tá? Alta segurança nos condomínios. Isto você não tem em Portugal, ok? Um dia destes nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Como sempre, deixa o seu joinha que é importante para você me informar se você gosta deste tipo de vídeos ou não, certo? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo o que você precisa para ir para Portugal. É um resumo compacto e elaborado com os principais pontos que você precisa saber, se é que você já não sabe, ou então dar uma refrescada aí na sua memória, ou atualizar as informações, se for o caso para você, de tudo aquilo que realmente você precisa para ir morar em Portugal, ok? Muitas pessoas me perguntam assim, Carlos, qual é que é a melhor época para eu viajar para a Europa, particularmente para Portugal, que o nosso canal fala muito sobre morar em Portugal, viver em Portugal, turistar em Portugal. A melhor época tem a ver com as suas características, com aquilo que você pensa, ok? Existem pessoas que gostam do inverno, do frio e da chuva, e existem outras pessoas que gostam de temperaturas mais amenas e verão, temperaturas mais altas. Se você gosta do frio, as melhores épocas para visitar Portugal serão entre novembro e maio. Se você gosta do calor ou temperaturas mais amenas, junho ou outubro, ok? O número 1 é o seu passaporte em dia. Você tem que ter um passaporte em dia válido pelo menos por 6 meses. Você deve comprar uma passagem de ida e volta, nunca esquece isso, que é muito importante, ok? E obviamente ter uma reserva num hotel ou numa pousada ou num hostel, etc. Se você vai ficar em casa de um amigo, você pode usar uma coisa que se chama carta convite. Basicamente é uma carta dizendo que você vai ficar em casa de uma pessoa e que se responsabiliza por hospedar você, reduzindo assim as suas despesas de alojamento, ok? Você tem que ter uma passagem de ida e volta. E há uma coisa que eu vou falar agora para você, talvez você não goste, mas é a realidade. Aumentou o número de brasileiros que estão a ser deportados da Europa, tá? É bom que você tenha isto em mão e uma das principais razões é exatamente viajarem só com uma passagem de ida. Se você vai, por exemplo, fazer turismo, você tem que obviamente ter uma passagem de ida e volta, porque um turista que vai fazer turismo não pode simplesmente ir para um país europeu com uma passagem de ida, entende? E essa é uma das principais razões, uma das principais causas que a maioria das pessoas são deportadas da Europa. Falta de meios e não têm passagem de ida e volta, ok? Número 3. Se você, por exemplo, tem carta de condução no Brasil, que se chama carteira de habilitação, se você usa esse documento para dirigir o seu carro, é bom que você saiba que, como turista, você não precisa ter uma carteira internacional de habilitação. Você pode utilizar a sua para dirigir um carro, comprar até um carro como turista, se você quiser, ou alugar um carro e dirigir durante o período em que você estiver como turista, ok? PB4 ou seguro viagem, dos dois um, sendo que o PB4 é grátis. Portanto, se liga nisso. Muitas agências de viagens tentam-te vender um seguro de viagem, mas você também pode utilizar o seu PB4 e você poupa um dinheirinho, até porque o PB4 é grátis e você pode pegar em qualquer secretaria de saúde ou qualquer centro de saúde ou em alguns centros de saúde, se informa no da sua região. Ele é grátis e tem exatamente o mesmo tipo de valor, é aceite em Portugal no caso de uma emergência, ok? Você deve ter cartão de crédito ou dinheiro. Se você vier com dinheiro, é bom que você tenha pelo menos 50 euros por dia no caso de alguém te solicitar no aeroporto condições financeiras em que você for obrigado a provar que você tem condições financeiras para fazer turismo em Portugal. Pelo menos 50 euros por dia, ou então um cartão de crédito que prove que você tem aquele montante disponível, se for requisitado, ok? Muito bem, 2 caminhos agora a seguir. 5 dicas úteis, muito importantes, se liga nelas, presta muita atenção. 2 caminhos agora a seguir. Ou você vai como turista, ou você vai como um profissional para trabalhar, ou para estudar, ou para se aposentar, ou para morar e viver e se fixar com a sua família. Qual é o caminho que você vai seguir? É muito importante você saber isto. Turista não vai para trabalhar, turista vai para turistar. Trabalhador vai para trabalhar. Para você trabalhar, você precisa de um visto, de uma autorização para você trabalhar. Se você vai fazer turismo, tudo ótimo.
perfeito, você já sabe o que é que você deve ter, você vai ter a oportunidade de conhecer um dos países mais visitados do mundo, tem uma belíssima gastronomia, tem as melhores praias da Europa, tem vinhos fantásticos, se você se liga em vinhos, tem ótima arquitetura, arte, cultura, esportes, compras, com precinhos bons, enfim, tem tudo um pouco para o tipo de turista que você seja, desde o turista mais exigente ao turista mais simples. Portugal tem tudo num país que você pode conhecer ele de norte a sul com uma certa facilidade, porque os transportes são muito fáceis, é muito fácil de viajar dentro do país, existe uma boa infraestrutura e te permite realmente você ter uma boa experiência turística em Portugal, ok? Muito sinceramente, falando aqui com você, olhos nos olhos, se você vai como turista a pensar, procurar trabalho, aí eu acho que as coisas podem ficar um pouco complicadas para você. Eu vou explicar porquê. Primeiro, que quando você entra em Portugal, você já mente ao agente da imigração sobre a verdadeira razão pela qual você está a visitar o país, ok? Você pode dizer ao agente da imigração que você é turista, mas no fundo você sabe que você não é turista, você tem segundas intenções. E se você vai fazer isso, você já começa errado. E mentir não é bom, na minha opinião. Você pode até passar uma vez ou outra, mas acredito que os agentes de imigração eles estão treinados para detectar pequenos detalhes no seu comportamento que levantam suspeitas, tá? Mesmo que você tenha todos os requisitos, ok? Portanto, cuidado onde você busca informações sobre o turistar em Portugal com o objetivo de entrar como turista e depois tentar passar a perna nos agentes de imigração. São pessoas qualificadas, é o trabalho deles, eles fazem aquilo todos os dias, eles estão habituados a ler linguagens corporais, fazem-te meia dúzia de perguntas, olham para você e tiram-lhe logo o DNA todo. Obviamente que eles não leem mentes, mas de qualquer das maneiras o facto de eles não leem mentes, eles têm experiência nesse assunto, eles passam, para as mãos deles, passam diariamente centenas de pessoas, entendem? E você acaba por desenvolver um sétimo sentido, entre aspas, ok? Portanto, não é correto da sua parte você dizer que vai fazer turismo e você está a mentir logo, já começa mal. Sinto que a sua intenção não é essa, o seu objetivo é procurar trabalho, entende? Então cuidado com isso, porque muitas vezes as coisas podem não dar certas. E como eu já falei no início do vídeo, o número de pessoas que estão, principalmente do Brasil, que estão a ser deportadas de vários aeroportos da Europa de volta para o Brasil, que está cada vez a aumentar mais, ok? Se você por acaso passou, deu sorte e tal, tudo bem, mas também fique sabendo, se essa era a sua intenção, eu também quero que você saiba e veja as coisas todas de uma perspectiva geral, mais ampla. A fiscalização em Portugal, não só em Portugal como em outros países da Europa, ela está cada vez mais severa no que diz respeito a fiscalizar empresas que contratam imigrantes ilegais, ok? Vê o seguinte, você não quer ser pego dentro de uma empresa contratado por um patrão que já cometeu uma ilegalidade, que contratou um trabalhador ilegal. Além do mais, estas empresas que fazem isso são punidas com multas muito altas, tá? Então não sei se compensa o risco de você correr e passar por isto, mas aí você é que decide o que é que você quer fazer da sua vida. Eu só estou-lhe a dizer que a fiscalização cada vez mais está apertada em Portugal e em outros países da Europa no que diz respeito às autoridades fiscalizarem empresas que contratam imigrantes ilegais, ok? Outro detalhe, o número 3, por exemplo, a gente acabar já este tópico, é que é um risco desnecessário que você corre. Tá, porque existem outros meios legais de você ir procurar trabalho em Portugal, tanto por exemplo no Brasil. Existem outras formas legais de você se legalizar em Portugal antes de chegar a Portugal e não usar como turismo, o alibi do turismo para você entrar em Portugal, tá? Correr riscos desnecessários, gastar o dinheiro que você acumulou, mentir nas alfândegas, procurar o caminho que parece ser o mais fácil, mas pode virar um inferno na sua vida. As coisas não são bem assim, não, tá? À medida que a economia portuguesa vai crescendo, Portugal vai prosperando, que o turismo vai aumentando, que o número de pessoas que querem emigrar e viver em Portugal vai crescendo. Obviamente, com isto vai-se criando novos departamentos de reformulação, de novos métodos para detectar quem são realmente as pessoas que interessam ao país, quem são as pessoas que estão dentro da lei para trabalhar no país e as que não estão. Você entende? Só um minutinho, pessoal. Tive que dar um mergulho. Está meio nublado o céu, mas está um baita calor. Está a 30 e tal graus. Olha aqui. Pensa comigo. Você provavelmente já ouviu para aí
campanhas publicitárias e pessoal a fazer a sua cabeça no que diz respeito a isto. O ministro português do tal, o ministro tal, nem sei como é que ele se chama agora, não me recordo o nome do ministro, ele quer abrir Portugal para todos os países, todos os cidadãos de todos os países das ex-colónias portuguesas, para que as pessoas possam circular. Por exemplo, qualquer pessoa do Brasil pode entrar e sair em Portugal quando quer, sem nenhum critério. Qualquer pessoa de Angola pode entrar e sair em Portugal sem nenhum critério, e das outras colónias todas, tá? Você acha que isso faz sentido? Você sabe como é que é os políticos? Eles falam estas coisas com o objetivo de serem populistas. Entende? Eu também posso chegar aqui e te falar 1001 coisas com o objetivo de ficar mais popular, ficar populista na internet. O Zen Life é popular, fala aquilo que a gente quer ouvir. Entende? Se você quiser, eu falo isso, mas eu vou mentir para você. Entende? Não tenho necessidade disso. Não é assim que eu faço as coisas, não é assim que eu administro a minha vida. E muito menos eu não sou político, tá? E se fosse político jamais faria isso. Obviamente que isso aí são só coisas para criar protagonismo no momento, entende? Porque não interessa a Portugal, no fundo, quanto mais prospera um país economicamente, mais esse país tem tendência para se proteger e proteger os cidadãos que estão naquele país. Sejam cidadãos imigrantes que já estão lá a viver legalmente, ou sejam os próprios cidadãos do país, para que o bem-estar social e o desenvolvimento económico, ele seja administrado de uma maneira mais eficiente, mais harmoniosa. Não é simplesmente abrir as portas de um país para outros países de terceiro mundo e aquele país de primeiro mundo, com o suor dos imigrantes e com o suor das pessoas daquele país, virar a casa da mãe Joana, porque chegam milhares e milhares e milhares de outros para pegarem o sistema de saúde, o sistema de educação, a segurança pública e tudo mais. Isso não é assim que funciona, não. Cuidado com essas notícias que andam você ver por aí no YouTube e nos jornais e nos restos dos mídias e na internet e etc, etc. Cuidado com isso, que isso não funciona. Se é um ministro, provavelmente tem um parafuso a menos, quer aparecer aí nos jornais a falar disparates assim do género. Você entende? Como você admira... Vou-lhe dar um exemplo, para você entender a minha linha de raciocínio. Você é um empresário. Você recruta qualquer pessoa para trabalhar com você. Você abre a porta da sua casa para qualquer cidadão entrar na sua casa. Não, você tem um critério de seleção. A mesma coisa para entrar na sua casa e a mesma coisa para entrar na sua empresa e a mesma coisa para entrar num país. Não é simplesmente abrir a porta e deixar todo mundo entrar sem critério nenhum. Você entende? Então, cuidado, seja um pouco sensato, usa os neurónios, junta as peças todas, porque isso faz sentido. Entende? Isso faz todo o sentido aquilo que eu estou aqui a falar para você. Cuidado com essas medidas populistas. Outra coisa para a gente fecharmos aqui este pacote de informações para vocês hoje. Outra coisa importante. Olha aqui, você já ouviu falar no Tratado de Amizade entre Portugal e o Brasil? Pois é, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito no papel. Mas na prática, as coisas não funcionam exatamente como estão no papel. Tá? Principalmente no que diz respeito às equivalências, de diplomas e outras coisas do género. E no fundo faz todo o sentido. O país que tem mais condições, Portugal assina tratados de amizades com vários países no mundo. Você entende? É uma questão de política, de ser politicamente correto, entende? É uma questão de ser um país... Não é só Portugal que faz isto. Os Estados Unidos também fazem isto e outros países também fazem isto, da Europa, tá? Mas muitas vezes, você prestar atenção, e quem já passou por isto sabe que eu estou a falar a verdade, que esses acordos que são assinados no papel como tratados de amizade, eles não passam de apenas blá blá blá. Porque, se você analisa bem, no fundo, as equivalências não são exatamente, de diplomas em Portugal, não são exatamente aquilo que os tratados falam. Portugal tem mais exigências, além do que o Tratado de Amizade e Cooperação com o Brasil tem, por exemplo. Entende? Porquê é que eu estou-lhe a dizer isto? Porque muitas vezes as pessoas utilizam esses argumentos para justificar um ponto de vista, sendo que na prática não é bem assim. Porque, pensa comigo, se você fosse uma empresa mais rica, você é a empresa A e havia a empresa B. Se a empresa A fosse mais rica do que a empresa B, porquê é que a empresa A haveria de sacrificar problemas que afetam a estrutura dela para favorecer a empresa B? Porquê? Por nada, isso não existe. Entende? É a mesma coisa entre países. Sendo Portugal uma economia mais próspera, onde as pessoas têm um PIB per capita muito maior do que qualquer outro imigrante das ex-colónias de Portugal, por exemplo,
Porque é que os portugueses haveriam de sacrificar coisas que põem em causa o bem-estar social deles? Você entende? Aliás, eu nem me admiro nada que no futuro Portugal reveja esses acordos todos, tá? Porque, na minha opinião, não faz sentido essas politicagens num mundo cada vez mais globalizado, onde a informação viaja de um lado para o outro. Não faz muito sentido os políticos andarem-se a enganar todos uns aos outros, sentarem-se à mesa com essa politicagem, sendo que o que interessa no final são os acordos económicos para favorecer cada um dos países, tá? E qualquer pessoa sensata que esteja ligada nestas coisas, ou seja empresário, ou seja uma pessoa com um pouco mais de cultura, ela entende estas coisas, tá? É uma questão de você defender os seus interesses. E eu não me admiro nada que no futuro esses acordos que Portugal tem com alguns países do mundo sejam revistos. À medida que a economia portuguesa vai ficando mais próspera, vai ficando mais tentadora para vários países do mundo, entre eles o Brasil, por exemplo, as pessoas cidadãos do Brasil, por exemplo. Obviamente eu acredito que o grau de exigência vai aumentar, provavelmente alguns acordos serão revistos. Enfim, isto é só especulação, é apenas a minha opinião, você entende? Mas eu acredito, se eu estivesse na política, o caminho era por aí, entende? Eu faria isso, porque não faz sentido você estar a administrar um país com um critério simplesmente humanista, entendes? Isso não coloca... O humanismo não coloca comida na mesa, o humanismo não coloca, não cria mais emprego, não turbina mais empresas, não facilita a abertura de mais empresas e não cria estruturas socioeconómicas mais dinâmicas para criar prosperidade para esse país. Tá? O humanismo é muito bonito como uma forma de tapar os interesses económicos. Digamos, vamos ser politicamente corretos aqui a conversar um pouquinho sobre isto, tá? Na realidade é mais ou menos, o caminho é mais ou menos esse, ok? Bom, pessoal, eu não vou esticar muito mais sobre este assunto, queria deixar aqui um beijo e um abraço para vocês, vou deixar aí o site da Zen Life, se vocês quiserem enviar mensagens para mim, vai lá, envie-me uma mensagem diretamente que eu terei todo o prazer em responder às suas dúvidas, ou então deixa aí os seus comentários, seja aqui no YouTube ou onde você assistir a este vídeo, ok? Vou ficar por aqui, vou dar um mergulhinho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.